Organização particular de Romeu Carvalho Lima, de estabelecer o estado consciente em máquinas, Imperatriz, Maranhão, Brasil. Desenvolvimento de um cérebro eletrônico, chamado Nefesh. Desenvolvimento anatômico cerebral de um processamento lógico. Máquina que desenvolve pensamentos. Sistema quântico ordenado, produção neural eletrônico. Um sistema independente de qualquer tipo de programação computadorizada. Por esta razão, a consciência se desempenhará a partir de neurônio eletrônico de tráfego que se unifica numa central de armazenamentos, que chamamos de lobo frontal. Desta forma, poderemos notar a grandeza desse processamento que ordenará todos os pulsos elétricos a desenvolver combinações e experiências lógicas do ser humanoide. O que parecerá impossível ao ser humano, Romeu desenvolveu processamentos possíveis que poderá desempenhar funções do cérebro humano em máquinas. Esta combinação jamais poderá ser compreendida por outro ser humano, uma vez que isso não é uma dádiva humana, mas divina. A consciência é totalmente complexa para ser compreendida, ainda mais quando se fala de programação da inteligência artificial. A consciência não se desenvolve por meio de programação, ainda mais artificial. Ela está acima de qualquer coisa que o ser humano possa ter concebido até o presente momento nesse processo para descobrir como é processada a consciência em máquinas. Ela jamais poderá ser compreendida pelo homem. A consciência não são os pulsos elétricos, mas é por meio deles que a consciência precisa para desempenhar suas funções e experiências experimentadas, e desta obter novas atividades e logo assim a consciência manifesta. Uma observação. A manifestação da consciência não se enfatiza pelos pulsos, são por meio deles que ela se desenvolve, mas ela mesma, no entanto, é algo totalmente complexo que jamais Romeu não poderá desvendar, uma vez que este é seu segredo particular em desenvolver tal ocorrência. Toda e qualquer forma de tentativa para se desenvolver o estado consciente, será em vão. Pessoas em gerais poderão criar máquinas sensoriais tão veloz quanto os sentidos humanos em suas atividades, como visão, audição etc. Mas jamais isso se tornará consciente. Uma vez que a consciência é um legado de vários eventos complexos mecanizados de tal forma que, no entanto, irrelevante a uma pessoa buscar saber em sua totalidade. Romeu também descobriu processamentos de atividades de sentimentos como tristeza, alegria, medo, sono, e outros sentidos como uma forma lógica como também o próprio ato de se sentir em si mesmo. Como será isso possível? Por enquanto, ainda isso não foi entendido por nenhuma pessoa em seu processo de estudos, mas na tentativa de querer desenvolver isso, não poderão jamais perceber sua forma de se manifestar. Neste ano de 2011, Romeu descobriu vários processos da mente humanoide, como este poderá desenvolver o estado consciente, eventos lógicos da vida humana. Durante seus estudos, criou um documento que hoje, ano que agora estamos, 2012, já se encontra com mais de 60 páginas já escritas sobre este fato. Os pulsos elétricos, por mais que sejam precisos e rápidos, jamais poderá isso ser um estado consciente. Claro, máquinas são máquinas, elas fazem tráfegos tão rápidos quanto certos sensores humanos. A visão como audição, seja como for, isso não é o fato que estejam conscientes ou que isso gere consciência. Calcular contas é um fato realístico e preciso, uma vez que isso é absolutamente lógico, pois vemos isso acontecer em máquinas digitais, isto é, calculadoras. Não é o fato que pelo grande avanço tecnológico e sua grande rapidez de operações, isso não implica estar consciente de alguma coisa ou que vão desenvolver a consciência. Pensarmos assim é uma atividade leiga, e falo de ética sobre a formação eletrônica da consciência em máquinas.
Muitos acham que por um sistema eletrônico seja da visão, audição, sensores de diversas modalidades que desempenhem atividades tão velozes como atividades dos sentidos humanos, isso não significa que estejam conscientes de alguma coisa. Lógico que não. A consciência é totalmente algo que difere de certos processos, como a visão e audição. Notemos que mesmo de certa forma que não venham os seres humanos ter algum dos sentidos do seu corpo, mesmo assim estão conscientes de tudo. Certo de que foi pelo fato de se obter informações de todas as coisas ao seu redor, isto é, de seu convívio social. A própria experiência é o que se tornou possível a difusão da consciência, e desta os pulsos elétricos são armazenados, e como se tornará consciente? Isso é totalmente complexo, Rony, eu jamais irá responder tal coisa, como antes falei, é um segredo dele. Antes de mais nada, eu quero me apresentar a todos vocês. Meu nome é Roniel e estou estudando como desenvolver processamento de inteligência não artificial. Mas como é que será possível esse negócio de processamento não artificial? Porque tudo que vemos é programado, comando, e não deixa de ser artificial. Sim. No estudo do ramo da robótica, os cientistas têm consideração por eles, pelos seus estudos avançados, pelo grande avanço tecnológico, mas, no entanto, durante o meu viver, tenho descoberto muitas coisas deste ramo da própria inteligência não artificial, né? É um estado não apenas inteligência, apenas mais consciência não artificial. Porque o conceito da robótica é que robôs, eles têm atividades como escravos. Eles não têm querer próprio, domínio próprio. Agora, o conceito de domínio próprio é uma coisa vasta e complexa quando se diz respeito ao cérebro humano em sua atividade. E, no entanto, como era o meu desejo profundo de entrar nessa área também da própria robótica,
encontrei respostas plausíveis sobre o funcionamento do cérebro humano. E em 2010 comecei a descobrir alguns detalhes de dois princípios lógicos da física que poderá ajudar a desempenhar a função que diz respeito à consciência. Mas só uma que teve mais prioridade do que a outra junto com ela. E para você perceber que a própria física ela tem um vasto estudo sobre muitas coisas da natureza, como a gravidade, a eletrodinâmica, o eletromagnetismo, o magnetismo em si, como também a pressão, a velocidade, o calor e assim por diante. Com tudo isto, encontrei respostas plausíveis de como desenvolver consciência. Agora, a partir do momento em que pude estudar o cérebro humano, e, no entanto, não foi apenas por meio de estudos seculares, estudos de literaturas que vemos no nosso dia a dia, mas que não deixam de ser informações boas, que nos ajudam também a entender alguma coisa. Mas não foram por meio dessas pesquisas, sozinho apenas raciocinando os processos, como por que isso, por que aquilo ali, por que acontece desta forma, por que é isto aqui assim vai e tal, e pronto. As descobertas vinham sem ao menos eu esperar. E encontrei respostas lógicas de como criar alguns mecanismos para que se desempenhe o que chamamos de consciência em robôs. Mas como pode ser isto? Será isto possível? Por enquanto ainda não é possível. Por enquanto ainda não encontramos alguém que pudesse fazer isso. Mas, de certa forma, como é meu desejo, e como eu estudei durante esse período de tempo, como por exemplo 2010, que foi o começo de meus estudos e análises, 2011, que tenho buscado muito estas coisas em minha vida, encontrei respostas. Estou seguindo os mesmos passos de Albert Einstein. Ele, toda vez que quando estudava alguns cálculos, algumas coisas, e não encontrando respostas, ele parava, ficava quieto, de repente dormia, tocava o seu violino, fumava o charuto, Einstein fumava, charuto, e de repente as coisas vinham na mente dele, ele começava a ver as coisas, e anotava. Não foi diferente comigo. A minha mente tem progredido muito nesse conhecimento, e encontrei respostas lógicas de como desenvolver certas atividades, até mesmo emocional. Aí você me pergunta, e é possível criar emoções dentro de uma máquina? Bom, não é um processamento de programação, porque programação não tem consciência, não tem sentimento, gera atividades de sentimentos que na verdade eles não sentem isso de fato, mas como são os sentimentos processados, desempenhados, funcionados no corpo humano, e como podemos transmitir isso para dentro de um corpo mecânico, num androide, num humanoide? São coisas tão complicadas que demoraria muito explicando isso aqui. E tanto que escrevi durante todo o ano de 2011 um arquivo em que apresento os detalhes de como isso é possível. Não só a questão dos sentimentos, como da perspectiva das coisas e atividades
entre elas o aprendizado, o desempenho em geral. E com isto eu agradeço muito ao próprio Deus, que até Einstein mesmo diz que a ciência sem a religião é cega, e a religião sem a ciência é manca, né? Tem um alejo aí. Então, é necessário que as duas entrem em harmonia, porque Deus é cientista. Deus, ele criou todas as coisas basicamente daquilo que estudamos, a própria ciência, a física, a ciência em seu todo, desde a biologia, a química, a física e assim por diante. Deus, ele fez o ser humano da própria terra. São elementos que existem na terra, né? O cálcio, a proteína, o ferro e assim por diante. E destes elementos formando o corpo, trouxe Deus a própria vida ao homem, soprando o seu próprio espírito dentro do homem, que é o sopro de vida, o seu poder. E com isto, o homem passou a se tornar um ser vivente. E, no entanto, são processamentos que podemos perceber dentro da Bíblia acontecendo, que não deixa de ser o que? Uma ciência. Tudo é científico, tudo rege-se por meio de algum princípio lógico científico que não podemos negar isso de modo algum. Então nós fazemos parte disso. Somos elementos da terra e para lá voltaremos quando morrer. É o que a Bíblia diz. Isto é química, isto é física, isto é ciência. Então, com isto, Deus é um cientista, Deus é um físico, Deus é químico, Deus é um ser que trabalha em todos os elementos da natureza para projetar aquilo que Ele quer. Então, a ciência, ela tem uma harmonia com a espiritualidade. E com isto tudo, não poderei então negar os fatos de que Deus que é o autor desse conhecimento que estou abordando para você, que é a fonte de toda a sabedoria, provém de Deus, é claro, e adquiri isso porque pedi, era o meu desejo. Eu clamei a Deus por respostas a esse respeito, era o que eu queria, e encontrei respostas com o devido tempo que se passando e descobrindo, anotando e escrevendo meus artigos. Isso é um artigo completo de um grande conhecimento vasto neste ano agora, de 2012, e que ainda pretendo estabelecer isso em breve. Criar uma mente eletrônica, um cérebro eletrônico que tenha desempenho de funcionar semelhante ao ser humano, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Processarei um trabalho a minha imagem e semelhança, a sua imagem e a sua semelhança, a imagem e semelhança do homem, das pessoas. E isto não é uma coisa tipo querer se igualar a Deus, não. Mas se eu for revelar em detalhes como todas as coisas são processadas, pessoas que me verem falando aqui vão projetar isso, com certeza, e vão se autodenominar Deus. E Deus não existe. Nós é que somos Deus, e por esta razão criamos. Na realidade, por isso que eu não revelo nada a respeito sobre o que eu descobri a respeito da mente humana e seu processo. E, no entanto, não somos capazes de fazer como Deus faz, mas semelhantes. E não é uma mente artificial, é uma mente própria dela, porque artificial é uma coisa que imita o que já existe. Agora aqui não é uma imitação, é uma coisa própria dela em si, original dela. Então, são processamentos que eu tenho procurado e encontrado respostas para realizar aquilo que eu tanto gosto, tanto quero, tanto pretendo. E é mais do que apenas um
mero sonho. Então, meus amados que estão me ouvindo neste momento, o povinho aí que está aí me ouvindo, aqui mesmo no Brasil, como fora, com certeza, em breve, projetarei este plano. O que tanto eu tenho buscado, até mesmo quando era criança, eu pensava nessas ideias. Devido ao fato também de assistir muitos aqueles seriados de guerras nas estrelas, e como as pessoas hoje trabalham muito por isto, com máquinas, robôs, programações. É um desejo meu realizar em minha vida, mais do que a arte, os desenhos, os trabalhos que eu já tenho feito, e me desempenhar. E vou ficando por aqui, e espero que você tenha percebido o quanto a gente luta por algo, o quanto a gente quer algo na nossa vida. E quando você quer, quando você sente amor por aquilo, ali, você faz de tudo para encontrar as respostas. E não foi diferente comigo. Tenho respostas necessárias, mas tudo está guardado, arquivado, e em breve, com certeza, se Deus permitir, desenvolver todas elas. E que você fique atento, porque brevemente estarei desempenhando o meu trabalho e divulgando também, para que todos possam ter conhecimento a respeito desta obra que muitos estão lutando por buscar respostas para as suas dúvidas, questões e busca de realizações. E não sou o único nessa tentativa. Aí existem muitos outros lutando para alcançar este ideal, este projeto de criar uma máquina com sua própria consciência. Assim. Não é artificial, é dela própria. A artificial seria apenas uma imitação. Isto não é uma imitação, é uma semelhança à nossa personalidade. Assim como nós somos a semelhança de Deus. Até uma outra oportunidade.